Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Voltei, amor. Pra dizer que ainda te amo. Hoje, dia 5 de abril. Te quero. Bom dia, Mauro. Como vai? Parece estar tudo beleza. Seu rosto não traz mais aquela tristeza. E começando com o Trio Mocotó. Sambinha. Vai chegar no final de semana, dá vontade de samba, né? Que bom. Mas se você quiser, Tudo certo aí, Mauro? amor demais tenho pra dar. Acho que eu vou chamar o Solon no final de semana pra fazer um sambinho. Certo? Bom dia, Eliana. Tudo bem? Hoje, depois da aula, Eliana, o que tu acha? Terminou a aula, eu corro aí pegar um sérum. Fica bem pra ti? Bom dia, Rosali. Quanto tempo? Bom dia, Isis. Bom dia, Ana Tereza. Ainda te quero. Te quero. Como vai? Parece estar tudo beleza. Bom dia, mãe. Tudo bem? Seu rosto não traz mais aquela tristeza. Começando com sambinha. Trio Mocotó. Que bom. Bom dia, Rosicler. O que tu acha, Mauro? Vamos chamar o Solon esse final de semana, tá? Né? Daqui a pouco ele tá aí pra aula. Eu já vou dar uma cutucada nele. Pois minha vida sem você não é fácil de viver. Não é fácil de viver. Sacanagem, né? Bom dia, Ângela. Ah, esses sambinhas assim é muito bom, né? Isso é samba rock. Bom dia, Dene. Bom dia, Aparecida. Como vocês estão? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tudo certo? Bora lá, então. Deixa eu desligar aqui. Bom dia, Natalina. Bom dia, Amanda, que logo vem. Daqui a pouco tem yoga presencial e online. Daqui a pouquinho tem o encontro também do Yoga dos Sonhos, do livro tibetano sobre as práticas presencial e online. É um grupo fechado. Bom dia, Fran. Então é isso, a gente está estudando. Bora lá? Todo mundo aí já? Nós estamos aqui no Karma com o Traleg, mestre Traleg, editora Lúcida Letra, e estamos na página 149. No nosso estado atual, no entanto, não estamos em condições de acessar a nossa verdadeira natureza, nem nosso estado natural. A nossa verdadeira natureza, nem nosso estado natural, nem podemos entrar na mente de sabedoria do Buda. Porque a gente está confuso, né? O que precisamos é de uma visão profunda sobre nós mesmos. Para obtê-la, precisamos usar várias faculdades mentais. Essas faculdades representam diferentes aspectos da mente, que são o produto de nossa herança kármica. Então, para alguns, há um terreno fértil assim para acessar essa real natureza. Para outros é uma perturbação total, assim. Há uma nuvem tão densa, tão densa. Já aconteceu de eu recusar aluno, assim, dizer, olha, já mais de uma vez, dizer, eu acho que deveria ir primeiro consultar um psicanalista, primeiro tomar medicamento, primeiro tirar essa turvidez, assim, que tem muita coisa, porque a meditação e o budismo não é terapia, né, gente? Se tu vai buscar ele, é terapêutico, né? Ele tem propriedades que deixam a gente mais tranquilo, enfim. Bom dia, Julie. Mas não é terapia. Então já aconteceu de pedir para que alunos primeiro, né, façam terapia, ou façam em conjunto, enfim. Mas tiveram alguns que eu não aceitei mesmo, não aceitei, não posso te dar aula.
de forma alguma. Porque o meu karma aumenta, porque essa pessoa fica mais confusa ainda. E a prática de meditação para uma pessoa dessas é a pior coisa que ela pode fazer. Incrível, né? Mas aí são casos extremos. E a gente tem que ter esse cuidado. Então, é preocupante. Assim. Por isso que eu não avanço muito nas práticas de meditação aqui. Ó, a gente faz ali aqueles 5 minutos. Eu não sei quem vai ver esses vídeos depois. No planeta, assim. Bom dia, Carla. E não dá para avançar muito. Dá para fazer uma coisa muito densa, porque aí tem que ser com um grupo fechado, que eu tenha controle, é um grupo de controle, assim. Para obtê-la, uma visão profunda de nós mesmos, para obtê-la precisamos usar várias faculdades mentais. Portanto, tais entendimentos são produzidos, não surgem de forma natural ou espontânea. Então, quando a gente está, bom dia, Graça, quando a gente está fazendo a prática de meditação, na verdade, a gente é um aspecto geracional, porque a gente está gerando elementos para observar. Porque, tá, mas como assim se eu sento e a dica é apenas observar? Sim, mas quando tu senta e observa, tu também está gerando. Porque tu está numa posição, uma postura que ela não é confortável por 1 minuto, 2, 5, por 1 hora não é mais confortável. E aí tu está gerando aspectos emocionais, está gerando aspectos físicos. E esse aspecto é que faz com que surjam impulsos, indo direto assim. Então é uma coisa produzida ainda. No começo é produzido, é mecânico. Tu está produzindo efeitos para ver como tu reage. Depois aquilo vai sumindo também. Isso também vai sumindo. São produzidos por dedicação, como resultado do cultivo da mente e de suas faculdades. Assim, devemos pensar em karma positivo como sendo necessário para desenvolver uma visão profunda. Sem isso, seremos incapazes de desenvolver as faculdades necessárias, já que a própria mente não pode produzir a visão profunda a partir do nada. Devemos cultivar mente e corpo. Lembrei uma vez, eu estou falando obviamente não jamais citaria nome, né, nem lugar, nem enfim. Mas uma pessoa me procurou uma vez, mais de idade, assim, 65 anos para cima, e queria fazer prática de meditação. Essa pessoa eu recusei por um tempo. E ela disse que ela tinha totais... Ela disse que ela entendia Hitler, assim. Bom dia, Tael. Ela apreciava o nazismo. Bom dia, Lu. E eu ouvindo aquilo, né? Ela fazendo uma entrevista comigo para fazer a prática de meditação. E aí chegou uma hora que ele me surpreendeu. Aí ele disse assim, mas tu sabe, professor... Chama professor, um senhor mais de idade, assim. Sabe, professor? Eu não sei, eu acho que isso foi colocado essas informações em mim desde quando eu era criança. Bom dia, Viviane. E eu não sei se eu concordo muito com isso. Com mais de 65 anos. Aí ele começou a se dar conta. E aí me disseram para vir falar contigo, que tu tem uma visão aberta, uma visão ampla e tal. Até ali eu estava tendo problemas de conversar com ele. Porque realmente é complicado, né? Porque ele deu várias outras informações. E aí, quando ele disse, eu acho que eu tô com uma visão equivocada. E eu gostaria de rever isso. Aquilo ali abriu uma janela. Uma luz entrou assim. Ele disse, então nós vamos trabalhar isso. E aí, claro, junto com o Daniel Tosi, um psicanalista, né, daqui de Lajeado, maravilhoso. Aí nós trabalhamos esse senhor aí por 1 ano, assim, semanalmente. Toda semana comigo e com ele, os dois. Foi sensacional a transformação de uma pessoa que percebeu. Ele disse, eu acho que alguma coisa quebrou aí. E tá aí, com outros pensamentos. Então veja como é complicado, né? E eu não dei meditação para ele. A gente só conversava. Eu fui dar meditação depois de 6, 7 meses, assim, quando ele já estava completamente estabilizado pelo Daniel. Bom dia, Grazi. Então foi um trabalho bem bonito de fazer, assim. Muito bacana. Bacana de ver isso, né, gente? Eu acho impressionante. Uma pessoa se dá conta lá, né, numa idade já. Espero que ele esteja bem. No budismo, o corpo não é negligenciado, o que é outro fator a ser lembrado em termos de causa e efeito kármico, e a produção de certos padrões kármicos. Existe um aspecto físico do karma por meio do qual o corpo armazena impressões físicas e kármicas no corpo, assim como a mente armazena marcas mentais. Então, a nossa biologia será a nossa biografia.
Entenderam isso? Gravaram isso? A nossa biologia será a nossa biografia. É a nossa biografia. Então, à medida que a gente vai observando esse corpo, essas formações kármicas que tem no corpo também, tem na mente. Então, como é que eu vou conduzindo isso? Eu também tenho que trabalhar esse corpo. Com alimentação, com práticas, enfim. E com aspectos mentais. O corpo não muda se a mente não muda. O corpo não muda se a mente não muda. Não tem como. O corpo é uma revelação da própria mente. É uma construção da mente. O corpo é uma construção da mente. Não é diferente disso. Ele não é ele não tem essa propriedade de se autogerenciar, a não ser que exista uma mente que o gerencie. Se a mente conduzir para o outro lado, ele vai se conduzir de outra forma. E aí vai mudando as propensões kármicas do corpo. Quais são as propensões kármicas do corpo? Cada um sabe a sua. Não? Desse modo, o corpo começa a funcionar de maneira particular, previsível. O Tantra reconhece reconhece esse fato, e é por isso que muitas práticas de purificação física foram desenvolvidas. Por que nos envolvemos em práticas de purificação física, além da purificação mental? Porque fisicamente também estamos carregando muita bagagem, entendeu? E essa bagagem está pesando e nos deixando doentes. Então tem que ter uma ligação, tem que ter um link que liga o corpo com a mente, assim. Então, comer adequadamente, não fumar, não beber exageradamente, né? Aspectos que são óbvios, assim. Esses são os óbvios, mas há outros. Bom dia, Dirlene. Para praticar adequadamente, não precisamos estar em perfeita saúde. No entanto, se o nosso corpo está em um estado muito agitado ou muito rígido e tenso, então está funcionando mal em certo aspecto. E a mente também funcionará mal. Será mais difícil manter os tipos de atitudes e emoções mentais que devemos ter, porque fisicamente nos sentimos péssimos. E será difícil ficar expansivos, acolhedores e espaçosos. Será muito difícil que um pensamento positivo surja espontaneamente, porque as condições para que isso aconteça não estão adequadas. O que não está adequado? O corpo está embargado, o corpo, não o corpo astral, o corpo físico. Se o corpo físico está embotado, os pensamentos serão de acordo com esse corpo físico. Um corpo físico que está adoentado, um corpo físico envolto em toxicidades de tudo que é coisa. Aí os pensamentos serão de acordo, e vice-versa. Se nosso corpo estiver muito tenso, a nossa mente ficará rígida. E, portanto, haverá outras possibilidades da visão profunda ocorrer. Haverá poucas possibilidades da visão profunda ocorrer. Então, aqui não está se falando de estética. Perceberam? Não é uma pessoa obesa, uma pessoa magra demais, uma pessoa não sei o quê. Por isso não tem nada a ver. Está se falando de embotamentos. Uma pessoa pode ser completamente bem fisicamente, estruturada toda, não sei o que, e ser completamente rígida. Estar intoxicada por várias coisas, inclusive pelo excesso de prática, que também intoxica. Ao criar karma positivo, ao realizar ações benéficas, nos tornamos mais criativos, na forma como estamos empregando os 3 portais do corpo, fala e mente, tornando-os mais relaxados e sintonizados fisicamente, mais expressivos verbalmente, mais criativos mentalmente e mais amplos nos sentimentos e na gama de emoções que experimentamos. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Amanda, falando em corpo, olha que mulher linda, que lida com o yoga aí, ó. Olha, estão vendo? Olha só que maravilhosa, cheirando florzinha ainda. Ali, a flor do jasmim. Jasmim não, esse é da raiz, que ela parece um gengibre. Nossa, ela tem um cheiro parecido com o jasmim. A Amanda vai dar aula daqui a pouquinho, lá na outra sala. Enquanto eu dou aula aqui de meditação, eu dou aula lá de yoga. Estou esperando ela. A Dene? É Dene. A Amanda disse que está te esperando. Então tá dado o recado, ó, direto.
Nossa capacidade de comunicação nos níveis físico, verbal e mental se transforma com o desenvolvimento da visão profunda. E, consequentemente, podemos empregar os chamados meios hábeis, o que significa que podemos ser cada vez mais habilidosos em olhar as diferentes opções disponíveis, as diferentes possibilidades. Parte do emprego dos meios hábeis é adotar uma espécie de abordagem de reforço positivo sobre o que pensamos. Então esse é o meio hábil. Pensar positivamente ajuda muito. Como forma de reorientar nossos hábitos, mas só pensar positivamente também e não fazer nada também não ajuda, tá, gente? Ah, eu tô pensando positivo, tá, mas aí tem que ter ação. Essa é a visão budista sobre o desenvolvimento de bons hábitos, por meio da qual superamos os hábitos negativos e, no devido tempo, todos os hábitos. Em última análise, como um ideal, os budistas procuram ir além do bem e do mal. Pensar além desses termos. Porque, de qualquer forma, se tu se colocar em termos de pensar o bem ou pensar o mal, tu está sempre te posicionando numa postura de coisas que não existem. Porque eles são extremamente relativos. Ah, mas tu falou do nazismo. O nazismo não é mal? Sim, por isso que são relativos. Mas tu tem que observar esses aspectos, porque se tu pegar simplesmente olhar aspectos somente do bem e virar sei lá, um beato, né, uma beata, tu também está preso. Isso não os torna mais vulneráveis ao mal, nem mais livres para perpetrar o mal, como sugeriram algumas pessoas com imaginação criativa. Pelo contrário, os budistas estão bem além de pensar ou fazer mal neste momento, muito além do pensamento habitual e das ações dessa natureza, e por isso estão livres do karma. A gente está com um trabalho, não sei se a gente está livre do karma, a gente está num trabalho de diminuir. Portanto, o budismo não precisa explicar a questão do mal dessa mesma forma que o cristianismo, porque o mal do mundo não é a responsabilidade dos Budas. Aqui ele não vai falar. Não. Uma vez o Buda estava meditando numa caverna e aí estava com a Ananda também praticando, estava na porta da caverna, assim, na abertura, né? E ele cuidando para que ninguém fosse atrapalhar o Buda, porque ele já estava ali há dezenas de dias e horas meditando. E o Ananda, né, o fiel monge do Buda, primo do Buda, em prática e observando, né? Ninguém podia chegar a atrapalhar o venerável. E aí nisso surge Mara, né? Que aí seria o demônio, seria algo assim como mal, assim, uma visão negativa, né? Aí ele chegou, o Mara chegou e disse pro Ananda, eu quero falar com o Buda. Disse, não, de forma alguma. Ainda mais tu, né, velho? Ruim do jeito que tu é. O Ananda não disse bem isso, assim, mas eu acho que ele pensou. Daí ele disse, não, nem pensar. Tu não vai. Daí o Ananda, não, mas vai lá e fala pra ele que ele sabe que eu tô aqui. Aí o Ananda foi lá e venerável, ele disse, sim, Mara tá aí, né? O Buda sacou, né? Sentiu presença. Disse, mas como que vai receber? Deveríamos eliminá-lo, né? Diz o Ananda, deveríamos eliminá-lo. Ele disse, Ananda, se Mara deixa de existir, eu deixo de existir. Entenderam? Eu só existo porque ele existe. E a Ananda saiu chutando pedra assim, que droga, não entendo nada do que ele está falando. Ele saiu, disse, tá, entra então. Foi uma conversa mais ou menos assim. Então, o bem existe porque o mal existe porque o bem existe. O Buda tinha uma sacada bacana assim. Os Budas retornam por sua compaixão para trabalhar com os outros, para diminuir o seu sofrimento, mas mesmo eles não têm a capacidade de remover o karma de outra pessoa ou alterar suas formas de operação. Quarta-feira eu estava dando uma aula de mindfulness e alguém comentou sobre isso. E aí eu disse, eu não posso responder dentro do mindfulness. Ele disse, não, mas veste a roupagem Kyoshin, a gente te permite, porque é uma instituição, né? Então instituições eu não falo sobre budismo.
Eu falo sobre mindfulness, que não tem nada a ver com o budismo. Porque eu respeito a crença de cada um, né? Então eu sou contratado para falar sobre mindfulness, não sobre o budismo. Eu disse, não, é melhor eu não me pronunciar. A não ser que todos aqui, que eram dezenas de pessoas, estejam de acordo. Todo mundo levanta a mão e diz, não, tem que todo mundo concordar. Aí eu falo sobre o budismo. Né? Mas de qualquer forma, essa questão de remover o karma, ou impedir o karma, ou aquilo tudo de outra pessoa, tem uma coisa, né? Aí vestindo a roupagem budista, né? A gente não pode, eu já comentei aqui, a gente não pode tirar a autonomia das pessoas. Então, ali entrei numa visão, falei um pouquinho sobre o karma por uns 3, 4 minutos, e falei sobre a autonomia, que não tem a ver só com o budismo, tem a ver com outras crenças. Bom dia, Jaque. Então, a gente não tem o direito de tirar a autonomia da pessoa. A autonomia no sentido de, ela tá, quando o karma dela surge, a não ser que, tem um porém, já abro o porém. Quando surge essa propensão kármica, essa fruição kármica, essa semente brotou, é a chance da pessoa. É a chance que ela tem na vida de ela pegar e olhar para aquilo, né, se ela tiver orientação, se ela tiver um insight, bom dia, Rosana, se ela tiver um insight naquele momento, dela ver aquela propensão e dizer, bom, eu vou lidar com isso agora, com esse hábito, com essa forma, com essa propensão que surgiu. E ao falar isso, ela começa a trabalhar. Pode durar um dia, uma semana, um mês, um ano, ou mais. É uma vida. Ela vai trabalhar. Se eu tiro isso dela, eu tiro a autonomia da pessoa, porque aquele karma vai se revelar novamente. E aí se ela pede ajuda, diz, olha, eu tô com esse problema e aí eu quero, mas eu não quero que tu resolva, eu vou resolver. Preciso de técnicas, de aparelhagem, de informações, de conhecimento do budismo, preciso de apps instalados, vai instalando e a pessoa pratica. Isso é o genial. Agora, se tu tira essa possibilidade, aquele karma vai voltar. E ele volta mais forte. Ele volta que nem venenos que se bota para as coisas, né? Ou o remédio que a gente toma, cada vez mais as bactérias estão mais resistentes. O karma é a mesma coisa, ele fica mais resistente. Porque a gente fica mais resistente à mudança. O porém, que eu disse que eu abri o link, é quando aquela ação daquela pessoa, ela vai cometer e aquilo vai prejudicá-la absurdamente, assim, ou vai prejudicar outras pessoas, assim, com risco de vida, com risco de riscos graves, assim. Aí a gente tem que ter uma ação irada de interromper. Não, tu não vai fazer. Nesse momento a gente vai te interditar. Aí tu interdita a pessoa, tu diz, não, para, deu. Aí é uma ação irada. Ação irada é ação de poder, né? Ação em que tu remove aquilo. Tu tem que fazer com que a pessoa pare. E ela tem que olhar para aquilo. Senão, se tu vê que é uma situação tênue, tu deixa a pessoa resolvendo e sofrendo. Ela vai se machucar, ela vai sofrer, ela vai... porque tu não me avisou? Mas tu tá na prática, só segue a prática. Tá tudo bem. Mas perdi minha relação, perdi meu emprego. Tá tudo bem. São causas, são as consequências dessas causas, né, e condições que surgiram. Fica claro isso para vocês? Então, quantas vezes a gente tem o impulso de querer tirar a autonomia das outras pessoas? Cuidado com isso. Quem tem mania de achar que quer resolver tudo de outra pessoa, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Um Buda não pode remover magicamente o karma de outra pessoa, mas pode ajudá-la a fazê-lo. Aí, ó. Ao pensar na iluminação e em seus benefícios para a humanidade e para o planeta, devemos imaginar que o nível de percepção e compaixão de um Buda é muito raro. Um objetivo a ser alcançado. Enquanto isso, precisamos meditar e trabalhar para nos conscientizarmos. Ironicamente, por meio da reflexão sobre nós mesmos, em vez de nos tornarmos autocentrados, nos abrimos mais porque vemos a importância de estar em sintonia com o meio ambiente, com o mundo e com os outros. Atingir a iluminação é estar realmente consciente dos estados internos da mente e das situações externas, para avaliar o que devemos fazer, o que é, em essência, o motivo pelo qual o budismo sempre enfatiza o desenvolvimento da compaixão e da sabedoria. Que loucura, hein? Vamos estabilizar um pouquinho? Deixe o corpo numa postura adequada para o momento.
percebendo as sensações do corpo. Percebendo a respiração. O ato de estar respirando. E aí se façam a seguinte pergunta: como eu lido com as sementes kármicas que surgem? Às vezes elas aparecem como padrões, hábitos, comportamentos. São sementes kármicas. Como eu lido com essas sementes kármicas que são prejudiciais para mim? Eu as alimento, eu continuo fazendo sempre a mesma coisa. Uma vez que detectou esse padrão de comportamento, coloque a seguinte intenção agora: o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu devo buscar para mudar isso? Quem eu devo procurar para me ajudar a resolver isso? Antes de qualquer coisa, eu quero mudar? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toque a todos, todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Boa sexta, bom final de semana e até segunda-feira.